Eu fui curtir um verão na Suécia achando que ia me apaixonar pela cidade. Mas, meu amigo, eu não estava preparado para me apaixonar pela população feminina inteira. Porque em Estocolmo, no verão, parece que alguém abriu um portal secreto e liberou um exército de mulheres altas, loiras, bronzeadas, todas andando pela cidade como se estivessem num paraíso nórdico. Você passa nos parques e é quase uma experiência espiritual. Mulher linda de biquíni, deitada de bunda para cima, pegando sol. E eu ali, tentando olhar para o horizonte, mas ficando vesgo sem querer. Um olho no lago, outro no fenômeno local. E aí atravessa outra princesa do seu lado. Você vira automaticamente um adolescente na puberdade, tentando manter a postura de adulto para não deixar o amigão aqui de baixo acordar. Se é que você me entende? Impossível, simplesmente impossível. E quando o sol desce, aí a temperatura sobe, meu amigo. As mesmas mulheres, agora maquiadas, altas, elegantes e às vezes tão bêbadas que começam a sorrir para você, te dando aquela moral inesperada, e eu só penso: eles estão deixando a gente sonhar. É lindo, é caótico, é perigoso emocionalmente. E foi aí que eu percebi: se o verão sueco já mexe com a tua cabeça desse jeito, imagina o resto do país? Vem comigo, porque a Suécia também tem um lado sombrio, viu? Mas isso eu só te conto se você tiver coragem de ficar até o final. Primeira impressão. Quando eu cheguei em Estocolmo, a primeira coisa que eu pensei foi: tá, cadê a parte chata? Porque a Suécia, na cabeça da gente, é sempre aquela coisa meio neutra. País de mulher linda e loira gostosa, organizada, que paga imposto caro, bebe café e fica triste no inverno. É ou não é? Ninguém fala: nossa, sonho da minha vida é ir para Estocolmo. Mas deveria, viu? Já começa no aeroporto. Você sai do avião e parece que entrou num tutorial de como um país deveria funcionar. Tudo limpo, tudo silencioso, ninguém gritando Uber, táxi, hey amigo na sua cara, ninguém tentando empurrar SIM card pirata. E nenhum golpista. Estranho, né? Acostumado com o aeroporto que parece rodoviária em dia de feriado e gente querer te extorquir, você chega ali e pensa: tem alguma coisa errada. Onde está o caos? Aí vem o primeiro tapa na cara, o preço. Você olha o valor do trem do aeroporto para o centro e pensa: legal, acabei de pagar um aluguel inteiro em 20 minutos de viagem. Mas é aí que você entende a lógica sueca. Se é caro, pelo menos funciona. O Arlanda Express é exatamente isso. Você pega a mala, segue as placas gigantes, compra o bilhete em qualquer máquina ou direto no celular, entra no trem e só vai. Sem barganha, sem drama, sem tio malandro te oferecendo translado particular. E aí você começa a se perguntar: imagina se no meu país tudo que fosse caro, pelo menos funcionasse? Chegando no centro, vem a segunda surpresa: o metrô. Eu já usei transporte público em vários lugares do mundo, e vou ser sincero, tem cidade que parece que o sistema de metrô foi desenhado por alguém que odeia seres humanos. Estocolmo não. Estocolmo parece que foi desenhada por um engenheiro que fez terapia, dormiu bem e decidiu ser uma pessoa melhor. As linhas são fáceis de entender, as estações são bem sinalizadas, os trens chegam na hora e tem um detalhe bizarro: as estações não são só estação. São praticamente galerias de arte subterrâneas. Você desce para pegar o metrô e do nada parece que entrou num museu. Paredes pintadas, esculturas, cores, conceito. Enquanto a gente luta para ter estação com escada rolante funcionando no nosso país, o sueco pensa: e se a gente transformasse isso aqui numa obra de arte? E a pergunta que não quer calar: quem foi que decidiu que era uma boa ideia esconder um dos metrôs mais bonitos do mundo debaixo da terra e ainda cobrar imposto altíssimo para manter? E pior, funciona. O impacto da primeira impressão é esse: Estocolmo não grita para você gostar dela. Ela não faz marketing agressivo, não joga cartão postal na sua cara. Ela só existe, bonita, organizada, silenciosa. E você vai percebendo aos poucos. É aquele tipo de cidade que te conquista por detalhes. O trem que chega na hora, a placa que faz sentido, a conexão que funciona, o metrô que parece cenário de filme. E aí começa a nascer a pergunta incômoda:
Se o transporte é perfeito, o visual é perfeito, o silêncio é perfeito, o que é que está errado aqui por baixo? Porque cidade perfeita demais sempre esconde alguma coisa, e Estocolmo esconde muito bem. Caro por um motivo. A segunda coisa que Estocolmo te ensina é simples. Prepare o bolso e a alma. Porque, meu amigo, essa cidade tem uma habilidade especial de fazer você pensar: eu realmente precisava comer hoje? E o pior, você paga caro, mas não consegue nem ficar com raiva, porque tudo funciona tão bem que você se sente até meio culpado. Logo de cara, você descobre a primeira lei da Suécia. Tudo tem um preço e nada é barato. Quer economizar? Ótimo. Primeira regra: não discuta com o transporte público. É ele que manda. Esquece essa ideia de vou andar 40 minutos porque sou mochileiro raiz. Aqui você não é raiz. Você é só um turista sofrido tentando sobreviver numa das capitais mais caras da Europa. E o sistema deles é uma beleza, daquelas que dá raiva. Você pode comprar um passe de 24, 48 horas, usar o cartão físico ou simplesmente encostar o celular no leitor e pronto. Por que o resto do mundo ainda não copiou isso? Pois é, nem eu sei. Mas funciona tão bem que você pensa: será que eu adoto a Suécia ou a Suécia me adota? Agora, para realmente hackear Estocolmo, você precisa entender o segredo obscuro da cidade. O almoço é a única hora do dia em que você não chora pagando a conta. Restaurantes chiques, restaurantes medianos, restaurantes aleatórios, todos têm lunch menu. E não é aquela comida triste de promoção não, viu? É prato bom, servido rápido, metade do preço e, claro, organizado do jeito sueco. É o único momento do dia em que você sente que está fazendo um bom negócio. E aí você se pergunta: por que eles fazem isso? Piedade, tradição, estratégia, pena do turista quebrado? Resposta: ninguém sabe. Mas agradeça e aproveite. Porque se você deixar para comer à noite, meu parceiro, você tá ferrado. A cozinha fecha cedo, tipo 18h30 a 19 horas, sem dó nem piedade. Você chega todo feliz, cansado do dia, pensando em jantar bonito e dá de cara com a frase mais dolorosa da Suécia: Kitchen closed. E aí vem aquela dúvida existencial. Como é que um povo que vive no frio fecha o restaurante tão cedo? Eles comem quando? Estão fazendo jejum intermitente? E o pior, se você quiser experiência típica de sauna, também tem que reservar com antecedência. A Suécia funciona como uma empresa. Tudo precisa ser marcado. Estocolmo é linda, organizada, fria e cara. Mas se você entende o jogo, você sobrevive. Se não entende, vira estatística de turista passando fome às 21 horas. E aí você começa a pensar: uma cidade que funciona desse jeito, está realmente funcionando ou só está disfarçando um problema muito maior? Calma. A gente ainda chega lá. A pausa que ninguém questiona. Se tem uma coisa que Estocolmo leva mais a sério do que imposto alto, silêncio no metrô e gente bonita fingindo que não te viu, é o tal do fika. E se você nunca ouviu falar disso, calma, não é nenhum ritual viking secreto. Fika é uma pausa. Só isso. Uma pausa sagrada no meio da tarde para tomar café, comer um doce e fofocar com calma. Mas o jeito que os suecos tratam isso, meu amigo, parece feriado nacional clandestino. No Brasil, a gente inventa desculpa para o chefe para curtir o carnaval. Na Suécia, eles simplesmente colocaram a pausa na agenda. Empresa marca Fika. Família marca Fika. Tem café que vive literalmente disso. O ano fiscal deles deve depender de quanta canela vai no boom. E aí você, turista inocente, tá andando no centro, olhando vitrine, e do nada te bate aquela sensação estranha. Será que não é hora de parar tudo e comer um doce? A resposta é sempre sim. Em Estocolmo, sempre é hora. E sabe o mais louco? A cidade é cara pra tudo, tudo, menos café. Aí vem o plot twist digno de novela das 8, refil grátis. Num país onde um sanduíche custa $20, o café é infinito. Por quê? Não sei, não pergunta, só bebe. Nas cafeterias você vai ver de tudo. Sueco lendo livro como se fosse protagonista de filme europeu. Sueca detonando um bolo do tamanho de um prédio sem um pingo de culpa. E gringo tentando parecer nômade digital enquanto manda currículo escondido. E tudo isso num silêncio tão organizado que até o caos tem horário marcado. Mas aí chega o choque cultural do século. Eles jantam cedo, ridiculamente cedo.
Se você tentar jantar às 20 horas, parabéns, você acaba de desbloquear um novo nível de fome. Tudo fechado, cozinha morta, garçom indo embora, como se você fosse o errado da história. E aí surgem as perguntas óbvias. Como é que o povo que inventou uma pausa diária para doce fecha restaurante tão cedo? Eles jantam às 18 horas e fazem o que depois? Eles bebem. E bebem sério. De vez em quando você encontra mulheres lindas, bêbadas, cambaleando pelas ruas como se tivessem acabado de perder uma luta contra o próprio vinho. E no fundo, não é só sobre café com bolo. É sobre manter a sanidade num país onde o sol passa 6 meses tirando férias. Agora, pensa comigo. Como pode uma cidade tão perfeita, tão organizada, tão educada, esconder problemas gigantes a 3 estações de metrô do centro? Segura, porque essa resposta não vem num café com bolo. Vem agora e eu vou te contar tudo. A natureza como cortina. Se você quiser entender Estocolmo de verdade, precisa fazer uma coisa muito simples: andar. Só isso. Nada de roteiro maluco, nada de checklist. É colocar o tênis e deixar a cidade te engolir do jeito mais bonito possível. Porque Estocolmo tem um poder estranho. Ela faz você acreditar que tudo ali funciona. Tudo é limpo, tudo é calmo, tudo é organizado. E para completar, ela ainda joga a natureza na sua cara como se fosse brinde. Você anda 10 minutos e do nada aparece uma passarela na beira da água, um jardim com estufas lindas, uma ilha cheia de trilhas, gente nadando no verão como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aí você pensa, como é que uma capital tem mais mata que muito parque nacional? Porque é isso, Estocolmo parece uma cidade construída para te obrigar a relaxar, como se os suecos tivessem dito. Já que a gente vive no frio metade do ano, vamos compensar na arquitetura. Você vai subindo colina, virando ruazinha, atravessando ponte, e a cidade te recompensa com paisagens que parecem capa de livro infantil. Tem mirante, onde você vê o pôr do sol refletindo nos telhados coloridos. Tem pedra alta, onde o pessoal sobe para ver o céu ficar rosa. Tem caminho estreito que te faz esquecer que você está numa capital cheia de problemas. E aí bate aquela sensação que todo turista tem. Gente, isso aqui é perfeito demais. Cadê a pegadinha? Porque é impossível não se encantar. Tem bairro com chalés pequenos e jardins plantados por moradores, cada casinha com sua horta, tudo fotogênico, tudo arrumado, como se alguém tivesse passado antes só para conferir se estava bonito o suficiente para turista fotografar. E enquanto você caminha por isso, por essa trilha verde, pelo vento leve, pela água batendo nas pedras, o cérebro começa a conspirar. Será que todo mundo aqui é zen por natureza? Será que o governo coloca alguma coisa na água? Será que esse silêncio todo não esconde alguma coisa? E aí chega o momento em que você aceita a fantasia. Estocolmo parece uma cidade propaganda. Aquelas que a gente vê em anúncio de seguro de vida ou comercial de condomínio caro. Mas aí, justamente quando você está relaxado, achando que finalmente encontrou o país perfeito, vem o choque. Essa paz toda acontece só aqui, nessa parte bonita. Basta atravessar algumas estações de metrô para entender que essa calma nórdica tem um prazo de validade bem curto e um limite geográfico bem definido. A cidade-parque é verdadeira, mas ela também é um disfarce muito eficiente. E é aí que gente começa a andar para o outro lado. Aquele que ninguém coloca no Instagram. Aquele onde a Suécia vira outra coisa completamente diferente de tudo que você já imaginou. Hey, faz um favor! Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que acha que vai conquistar uma loirinha em Estocolmo, mas que, se entrar na rua errada, vai descobrir que a Suécia tem surpresas que nem o Google Maps avisa. E é isso que eu vou te mostrar agora. A outra Suécia. Respira comigo, porque agora o cartão postal acabou. E sim, a partir daqui Estocolmo para de sorrir e começa a te encarar de volta. Você conhece a versão bonita da cidade, linda, limpa, silenciosa, cheia de lagos, ciclovias, gente loira que parece saída do catálogo da IKEA. Pois é, ela existe, mas só até a página 2. E quer saber o caminho para virar essa página? O metrô. Basta pegar o mesmo metrô que te leva para o museu instagramável, para a cafeteria fofa, para o pôr do sol cor-de-rosa e descer algumas estações depois. Pronto. Você acabou de cair em outro país dentro da Suécia, e eu já sei o que passa na sua cabeça. Mas Estocolmo não era super segura? É, claro que é. No centro, no mapa turístico, na parte que foi feita para turista ver e postar. Saiu 2 quilômetros dessa bolha? Meu amigo,
O jogo muda de fase tão rápido que parece o update de videogame. Porque aqui vai a parte que nunca colocam na propaganda. Estocolmo virou um laboratório social gigante. É literalmente duas cidades dividindo o mesmo código postal, sem fazer muito esforço para se misturar. De um lado, sorriso sueco, bebê no carrinho, café com canela, silêncio organizado. Do outro, uma realidade paralela que a Europa inteira finge que não existe. E você percebe isso de uma forma tão simples que até dói pelas pessoas. No centro, é sueco para todo lado. Nos subúrbios? Cadê? Simplesmente não tem. Aí vem a pergunta que destrói qualquer romantização. Como um país tão organizado deixou bairros inteiros virarem zonas independentes? A resposta começa com uma palavra só: imigração. A Suécia abriu o coração, a porta, a janela, o telhado e depois não conseguiu integrar ninguém. Resultado? Bairros onde ninguém fala sueco, placas em línguas que você nem identifica, cultura paralela rodando numa frequência própria, gangues disputando território, tiroteios que o turista não ouve nem no eco. Estocolmo é tão dividida que chega a ser cômica. Você atravessa uma avenida e puff! Carregou outro mapa. E o mais louco? Todo mundo aqui sabe, mas ninguém fala. É tabu. É desconfortável. É politicamente arriscado demais admitir que o país perfeito rachou no meio. Falar disso em voz alta é pedir para ser rotulado ou ser cancelado. Mas aí você desce em estações como Tensta e Rinkeby e o cartão postal desmonta na tua mão. As cores somem, o clima muda, os olhares mudam. E a primeira coisa que você pensa é: ué, cadê a Suécia? No ônibus, nos cafés, nas lojas, a população é quase 100% de imigrantes do Oriente Médio, África e Ásia. E não é aquele multiculturalismo bonitinho de comercial da ONU, não. Aqui é paralelo mesmo. É tipo entrar num salão de faroeste. Você pisa no café e todo mundo vira o pescoço devagar. Só falta tocar o tan-tan-tan-an. Placas em outras línguas, barbearias árabes, mercados africanos, salões somalis. E o sueco? Irmão, o sueco virou minoria absoluta dentro da própria capital. E aí vem a pergunta que ninguém faz, mas todo mundo pensa. Como é que deixaram isso acontecer bem debaixo do nariz? E o clima piora quando o sol baixa. A luz laranja vira alerta. E você finalmente entende por que todo sueco fala com naturalidade. Não fica ali depois que escurece. A Suécia perfeita vive no centro. A Suécia real vive aqui nos subúrbios. E essas duas versões do mesmo país já quase não se falam. O mais tenso, o que você ouviu até agora, é só a porta de entrada. Agora é onde vamos conferir relatos de pessoas que vivem por lá. As vozes do conflito. Quando você chega na Estocolmo real, não a do cartão postal, mas a das ruas onde o turista não pisa, uma coisa fica clara: ninguém concorda sobre nada, mas todo mundo concorda que algo deu muito errado. E o mais impressionante é que cada pessoa vive numa Suécia completamente diferente, como se fossem 3 países ocupando o mesmo código postal. A primeira voz que aparece é a de um pregador eritreu, recém-chegado, distribuindo folhetos no centro. O cara está no país há 1 mês e já dispara: eu gosto da Suécia? Não. O povo aqui só pensa em carro, casa e dinheiro. Você escuta e pensa: irmão, você escolheu a capital mais organizada do planeta para reclamar de capitalismo? Mas, ao mesmo tempo, a frase tem uma pontada de verdade. Estocolmo realmente parece uma vitrine de minimalismo caro com gente ansiosa para não parecer ansiosa. Aí entra a segunda voz, a do americano, um repórter de 21 anos que está percorrendo cidades europeias que estão derretendo socialmente. Ele fala com uma sinceridade que sueco não ousaria ter. Nos Estados Unidos é perigoso, claro, mas lá a gente pode falar dos problemas. Aqui vocês nem podem comentar. Essa frase corta como faca, porque toca no ponto exato. Não é só que Estocolmo tem problemas, é que a cidade foi treinada a não falar deles. A Europa inteira, aliás. Virou tabu, imigração, crime, gangues, guetos, tensão religiosa, todo mundo vê, mas ninguém toca. É como se admitir o problema fosse pior do que resolver o problema. E se fala, você é cancelado. E então surge a terceira voz, a mais pesada, a mais indigesta e também a mais tensa. A chamada extrema-direita sueca, o pessoal do movimento de resistência nórdica. Eles chegam com opinião forte. A integração falhou totalmente. Os subúrbios já não são suecos, o welfare colapsou, tem sueco sem teto enquanto o imigrante vive de benefício.
Antes era seguro, agora tem explosão, tiro e violação de mulheres. Vamos enviar esses Mohammed de volta! É uma mistura tóxica de dados reais com ódio puro. A parte mais desconfortável é que as estatísticas realmente batem com o que ele fala. Mas eles pegam esse pedaço de verdade, jogam gasolina em cima e transformam em propaganda. E aí você fica ali no meio dessa guerra de narrativas, tentando entender qual dessas versões é a verdadeira Suécia. A resposta? Nenhuma? Ou pior, todas ao mesmo tempo. De um lado, um religioso dizendo que o povo perdeu a alma. Do outro, um americano reclamando que a Europa perdeu a coragem. E no canto mais barulhento, extremistas gritando que a Suécia perdeu a identidade. Enquanto isso, quem mora nos subúrbios perde espaço. Quem mora no centro perde paciência. E quem visita o país perde a ilusão de que existe sociedade perfeita. A sensação é essa. Estocolmo virou um espelho quebrado. Cada pedaço reflete uma verdade diferente. E todos os pedaços cortam. E, infelizmente, isso é só o começo. Porque agora a gente vai entrar na parte mais pesada da história. Crime, explosões, medo e um Estado tentando correr atrás do próprio rabo enquanto posa de perfeitinho no centro da cidade. A crise por trás da ordem. Você chega em Estocolmo e pensa: pronto, achei a cidade perfeita. Tudo é tão organizado, tão limpo, tão silencioso, que parece até uma simulação de computador. Mas aí vem a primeira pergunta que ninguém faz. Como é que um país tão perfeito esconde tanta coisa quebrada? Porque basta pegar o metrô na direção errada para descobrir a outra Estocolmo, a que não aparece em foto bonita de influencer. Enquanto o centro vive aquela vibe nórdica de conto de fadas, os subúrbios estão queimando. Literalmente. A Suécia 2025 virou notícia no mundo inteiro por explosões, tiroteios, gangues e meninos de 14 anos trabalhando para o tráfico. Sim, explosões. Na Europa. No país mais civilizado do continente. E o mais surreal é como isso convive com a Suécia de cartão postal, como se nada estivesse acontecendo. É quase uma regra silenciosa. Vamos tomar nosso café com bolo e fingir que a bomba não explodiu 2 estações depois. Porque hoje a Suécia é um país rico com problema de país quebrado. O país que era referência de segurança agora lidera o ranking europeu de homicídios por arma de fogo entre jovens. No topo, acima de França, Itália, Reino Unido, como é que isso aconteceu tão rápido? A resposta chega quando você conversa com qualquer sueco, ou melhor, tenta conversar porque muitos têm medo de falar na câmera. Tem bairros onde a polícia só entra escoltada. Tem bairros onde a polícia simplesmente não entra. E tem lugares onde as gangues são mais respeitadas que o próprio governo. E aí vem o ponto que beira o absurdo. A polícia não investiga fraudes abaixo de um certo valor. Ou seja, se te roubaram pouco, parabéns, você ganhou boa sorte. Enquanto isso, o famoso sistema social sueco, o orgulho nacional, está desmoronando. Imigrantes vivendo anos em benefício, hospitais lotados, escolas sobrecarregadas, déficit crescendo e idosos suecos catando garrafa no frio para completar renda. E a pergunta que dói mais que o vento de negativo 10 graus Celsius: como é que o país mais rico da Europa fabrica tanto sem-teto sueco? Sim, sueco idoso, loirinho, olho azul, pedindo cobertor. A matemática não fecha e todo mundo sabe disso. Mas ninguém fala, porque na Suécia até a verdade precisa ser politicamente correta. E aí tem um detalhe cultural que piora tudo. O sueco não confronta. Eles evitam briga, evitam discussão, evitam conflito, para não ser cancelado por militantes. É um povo educado, silencioso, pacífico. Agora, imagina esse povo enfrentando gangues armadas. Quem você acha que domina a situação? Spoiler, não é o Estado. O resultado é esse contraste absurdo. No centro, gente linda correndo com roupa térmica, cara, café artesanal, vida perfeita. 5 estações depois, janelas explodidas, placas em árabe e somali, crianças largadas na rua, tensão no ar e nenhum sueco à vista. É como visitar 2 países em um único metrô. E aí a pergunta final bate forte. Como o país mais organizado da Europa virou um dos mais problemáticos tão rápido? Não foi rápido, foi silencioso. E agora não dá mais para esconder debaixo do tapete. A Suécia virou isso. Uma capital dividida, um centro anestesiado, uma periferia em colapso e um povo tentando resolver o caos com doce, metrô colorido e uma calma tão exagerada que parece remédio.
É lindo, é tenso, é estranho, é viciante e é a Suécia real a que ninguém tem coragem de mostrar. A Suécia é linda demais para ignorar e complexa demais para romantizar. E quando você visita, volta dizendo: caramba, a Suécia é muito mais profunda e muito mais contraditória do que eu imaginava. Se você chegou até aqui e sobreviveu a tudo isso, comenta aí: Suécia. Ah, e não vacila, clica no vídeo que está aparecendo na tela. Nele eu mostro o outro lado desse país, aquele que você nem imagina. Valeu e até mais.